Olá, sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Bragança Paulista, e hoje nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola dominical, ok? A última aula desse ano, estamos chegando ao final do ano, então aproveitem, vejam essa aula de fim de ano. O tema não é Natal, o tema é a saúde da nossa fé. Quero trazer essa reflexão sobre a saúde da nossa fé, uma boa reflexão para nós finalizarmos o ano de 2020 e começarmos o ano de 2021 logo em seguida. Muito bem, o texto básico para a lição de hoje é Atos capítulo 8, versículos 7 a 24. Enquanto abrimos a palavra de Deus, nos preparamos para a leitura da palavra de Deus, não deixe de deixar o seu like, colocar os seus comentários, suas dúvidas, se inscrever no canal da nossa igreja e assim poder compartilhar e usufruir todo o conteúdo lá existente, ok? Vamos então, Atos capítulo 8, de 7 a 24. É uma leitura longa, mas é fundamental para a compreensão do que nós meditaremos a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Muitos espíritos impuros eram expulsos, e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram, e como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Deem-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: Que seu dinheiro seja destruído com você por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos. Pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: Orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Ok? Muito bem, meus irmãos, essa é a história então de Simão, o mágico, que atuava em Samaria. Ok? Meus irmãos, é sempre muito importante a gente fazer um check-up de vez em quando e para que a gente consiga manter uma boa saúde, né? Então a gente sabe que fazer um check-up de vez em quando é bom, a gente adotar hábitos saudáveis para a nossa vida também é muito bom, cuidar da nossa alimentação, praticar atividade física, ter uma boa noite de sono, por exemplo, tudo isso aí são cuidados para a gente manter boa a nossa saúde. Os médicos recomendam que homens e mulheres a partir dos 35 anos de idade já façam um check-up anual, verificando as condições gerais do nosso corpo. E para a gente ter essa mente, para ter esse corpo saudável,
realmente é necessário sermos disciplinados em todas essas coisas que eu comentei aqui agora. Meus irmãos, a mesma coisa também é verdade para a nossa fé, né? Para nós que somos cristãos, professos, de vez em quando a gente tem que dar uma parada e ver se os hábitos que eu estou cultivando é pautado na Bíblia, se eu estou fazendo realmente a vontade de Deus, aquilo que Deus espera que eu faça, que eu pratique verdadeiramente os ensinamentos, os mandamentos ensinados por Jesus. Tudo isso também são cuidados para que a gente possa manter a nossa saúde espiritual, a nossa fé também, uma fé saudável, uma fé condizente com aquilo que nós declaramos ser, né? Paulo exortou os crentes em Corinto. Ele disse assim, olha, diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios 13:5. Examinem-se a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário, já foram reprovados. Então, o próprio Paulo lá já indicando para os coríntios, né, o povo de Corinto, para que eles cuidassem de sua fé. E eu quero chamar vocês agora, então, para que nessa história de Simão, que eu acabei de ler em Atos, capítulo 7, a gente possa olhar para a história de Simão. Eu falei 7, né? O versículo correto o capítulo correto é 8. Atos, capítulo 8, de 7 a 24. Vamos olhar para a história de Simão, o mágico, e perceber algumas coisas, alguns dos ensinamentos que essa história, que essa experiência com Simão pode não acontecer conosco também. Uma das primeiras coisas que nós vamos observar, meus irmãos, é que na medicina existe uma expressão que diz o falso positivo. O que é o falso positivo? Quando a gente faz um exame, aquele exame indica alguma doença, alguns cuidados que a gente tem que ter, mas a gente não se conforma só com aquele exame que foi feito e passa por uma investigação mais profunda, mais específica sobre o que está ocorrendo. E a gente descobre que aquela enfermidade indicada no exame, ela era um engano, aquilo realmente, os exames apontaram para uma direção que não é a correta, aquela doença não existe. Isso é o falso positivo, né? Então, na medicina, isso é conhecido pelo falso positivo. Meus irmãos, é o caso do Simão, né? A gente vê o comportamento do Simão e vê, puxa vida, esse cara se converteu, se arrependeu, né? E passa despercebido o que verdadeiramente tem no coração de Simão. O texto diz assim, olha, Atos capítulo 8, 12 e 13. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. Versículo 13, presta atenção. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Veja, meus irmãos, toda a postura de um crente verdadeiro. Um crente que acabou de se converter, né? Começou a seguir Filipe, prestava atenção dos sinais, ou seja, a cara dele revelava uma coisa, né? Que um novo cristão estava nascendo. Mas no coração de Simão ocorria algo totalmente diferente. Então, esse é o tal do falso positivo, né? Veja qual que é o verdadeiro interesse de Simão. O versículo 18 e 20. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Aqui está o verdadeiro interesse
de Simão na conversão, né? Era nesses poderes, nisso que parecia algo sobrenatural, né? Versículo 20. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Então a gente percebe que Simão tinha objetivos estritamente comerciais, queria comercializar a palavra de Deus, queria comercializar aqueles milagres, aqueles fenômenos sobrenaturais que estavam acontecendo. Então, Simão parecia crente, mas não era, né? Era aquele crente denorex, parece, mas não é, né? As pessoas mais antigas vão entender, né? Denorex era um remédio, um shampoo anti-caspa bem antigo, que ele parecia remédio, mas não era. Era um simples shampoo anti-caspa. Então, essa frase pegou por causa da propaganda do shampoo. Denorex, parece, mas não é. A cara do Simão, né? Parecia crente, mas não era. E o crente falso positivo, meus irmãos, é aquele então que não tem uma mudança no coração, ele não viveu o novo nascimento, ele vive sem a regeneração que o conhecimento de Cristo, a conversão a Cristo nos faz. A conversão dele não é verdadeira, só que o crente falso positivo, ele conhece todas as regrinhas, ele conhece todos os rituais, como se comportar no culto, como se comportar na frente de outros crentes, tudo aquilo que aparenta ser a atitude de um crente, ele vai praticar, mas o seu coração ainda não tem um novo nascimento. Esse é o crente falso positivo. Então, meus irmãos, eu convido vocês a olhar para dentro de si, para ver, para fazer uma avaliação do seu coração, do nosso comportamento, para ver se o nosso estado de crente não é apenas um comportamento de crente, mas verificar se nós temos alimentado a nossa fé com um alimento verdadeiro, com a esperança de Cristo, se nós conhecemos e praticamos aquilo que conhecemos, se nosso relacionamento é verdadeiro, né? E assim a gente toma cuidado para não ser mais um crente falso positivo, ok? Muito bem, meus irmãos. A segunda coisa que a gente tem que prestar atenção e a gente tem que olhar é para ver se a nossa fé não tem uma visão errada da natureza humana. Como assim uma natureza errada da natureza humana? Porque ela assim, olha, vocês percebam com o Simão. O Simão acreditava de verdade que ele tinha um potencial divino. Ele fazia magias, ele convencia as pessoas o admiravam com as magias que ele fazia, né? Ele se julgava ser uma pessoa extremamente importante por conta dessas coisas. Veja o que diz o texto. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e ele mesmo afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples ao mais importante, se referiam a ele como o grande poder de Deus. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Mas eu quero dar o foco aqui, meus irmãos, na visão que Simão tinha de si mesmo. Ele tinha uma visão errada sobre si mesmo, né? Então, ele acreditava que era alguém muito importante. As pessoas se referiam a ele como o grande poder de Deus e ele acreditava em todas essas coisas. Então ele tinha uma visão errada sobre a natureza humana. Meus irmãos, eu arrisco dizer que Simão tinha uma visão tão errada de si mesmo que ele se achava como o próprio Deus, né? Por conta
da magia que ele fazia, da admiração que ele causava nas outras pessoas, né? Ele se achava um cara bom demais, um cara espetacular, né? E aí, meus irmãos, aqui é que está o problema, a visão errada que a gente pode ter. Meus irmãos, a natureza humana, é necessário que nós reconheçamos a verdadeira natureza humana. A natureza humana é de maldade, é de perversão, é maliciosa, é egoísta, é gananciosa, e a gente precisa ter a humildade necessária para reconhecer que a nossa natureza como humana que tem todos esses problemas, né? Mas a gente pode pensar assim, eu não sou tão mal assim, eu não peco igual o fulano de tal peca, veja o que o fulano de tal faz, né? Eu não mato, eu não roubo, né? Então a gente costuma comparar a nossa natureza humana com a natureza de outras pessoas e a gente não se enxerga com tanta maldade assim, né? Mas, meus irmãos, cuidado, o coração do homem é enganoso. Maldito o homem que confia no homem, inclusive confiar na gente mesmo. Meus irmãos, o padrão de santidade que nós devemos perseguir é o padrão de Cristo, não de outras pessoas, mas o padrão de Cristo. O próprio Deus disse, seja santo, porque eu sou santo. Então, esse é o padrão que nós temos que olhar. Essa é a natureza que nós precisamos perseguir. E nós temos que perseguir o padrão de Cristo até quando? Né? Como o próprio Cristo disse, até que nós consigamos atingir a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Né? Então nós precisamos ter essa consciência de que a natureza humana é perversa, é pecadora. Nós nascemos pecadores e o padrão que nós temos que perseguir é Cristo. Né? O João, meus irmãos, disse uma vez o seguinte, olha, 1 João capítulo 1, de 8 a 10, diz assim, olha, se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus irmãos, para que a gente tenha uma visão verdadeira da natureza humana, vamos começar com nós mesmos. Né? Nós não podemos afirmar que não temos pecados. Todos pecaram e estão destituídos, separados de Deus. Né? Nós nos enganamos quando nós achamos que não temos pecado. E quem faz isso, meus irmãos, é um pecado terrível. É mais um pecado porque nós estamos contradizendo o que Deus declara, que a natureza humana é pecadora. Mas, veja como o versículo é perfeito. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se assumirmos que temos a natureza pecadora, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meus irmãos, enquanto nós não reconhecermos que somos pecadores, enquanto nós não confessarmos e não perseguirmos, de uma certa forma, a humildade, reconhecendo e pedindo perdão de Deus, nós estamos tendo uma visão errada da natureza humana a partir da nossa mesma. Ok? Muito bem, meus irmãos. O que a gente precisa ter também para mantermos uma fé saudável, uma vida cristã saudável, é ter uma visão correta da salvação. Como assim uma visão correta da salvação? No caso de Simão, por exemplo, ele foi apresentado a ele a Jesus Cristo, ele rapidamente entendeu, aceitou e foi batizado. E ele achou que aquilo era suficiente para ele ser uma nova criatura. Né? Então, primeiro, meus irmãos, que o batismo sozinho não salva ninguém. Né? Mas Simão achou que pelo fato, agora eu sou batizado, eu estou batizado, eu já sou
eu já sou salvo. Não, não é só o batismo. Precisa ter arrependimento, confissão de pecados, uma vida de santidade, né? Então, no caso de Simão, ocorreu o batismo, mas não teve uma regeneração, não teve arrependimento por parte dele, né? Diz assim o texto, olha: no entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados, que era comum naquela época. O próprio Simão creu e foi batizado. E começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava, né? Então, Simão entendeu que bastava o batismo, né, o ritual do batismo, para que ele fosse salvo. Mas, na verdade, no coração dele, de Simão, o que o impressionava, o que levava ele a seguir Filipe, eram os sinais, os milagres, o poder divino que ele conheceu ali, aquelas manifestações sobrenaturais que ele via. Tudo isso o admirou. Mas ele não se admirou com a pessoa de Cristo. E somente se admirou dos sinais, dos poderes divinos que ele via. Então, Simão teve uma visão errada sobre o que é ser salvo, sobre o que é a salvação, né? Então, não se recebe a salvação, meus irmãos, simplesmente recebendo a ordenança do batismo. O que salva é a nossa entrega a Jesus Cristo, a nossa fé colocada na pessoa de Jesus Cristo, ok? Não basta só o ritual do batismo. Então precisamos, para manter a nossa fé saudável, uma visão correta sobre o que é a salvação, ok? Muito bem, meus irmãos, vamos em frente. Seguindo então, o que a gente tem que fazer para manter a saúde da nossa fé. Meus irmãos, uma outra coisa que nós precisamos compreender muito bem e ter uma visão correta é sobre o pecado. Nós precisamos ter uma visão correta sobre pecado. O Simão, ele não tratou com a devida importância e com a devida seriedade a questão do pecado. Ele não reconheceu os seus próprios pecados, ele não confessou os seus próprios pecados, ele não deu valor, né? Ele achou que o pecado, a questão do pecado era algo de menos. Mas, meus irmãos, o pecado, uma visão correta sobre o pecado é fundamental para a nossa verdadeira conversão. Atos, capítulo 8, 22 e 23. Diz assim: arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor, talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Então, meus irmãos, a maldade em que se refere o texto, que Simão, a maldade de Simão, né, consistia em querer usar a Deus, usar os poderes do Espírito Santo e manter uma aparência de que era um verdadeiro convertido diante dos homens. Era esse o interesse dele, né? Ele queria lucrar com a fé. Não era um verdadeiro arrependimento. Então, assim, não teve arrependimento de pecados. Simão não tentou mudar de vida e nem não praticar mais os pecados que ele praticava, que era o da feitiçaria. Pelo contrário, ele queria saber quanto custa esse poder aí que eu quero usar também. Queria lucrar com a fé das pessoas. Meus irmãos, o pecado é coisa séria. O pecado mata, né? Nós já sabemos, já conhecemos o texto de que o salário do pecado é a morte, né? E quantas pessoas, meus irmãos, têm tratado, né? E pensado equivocadamente sobre o pecado.
né? O pecado é coisa séria, o pecado precisa ser tratado, o pecado precisa ser confessado, precisa ter arrependimento dos pecados que cometemos dentro do nosso coração, né? Senão a gente comete o mesmo erro que Simão cometeu, né? Faltou para Simão essa visão correta do que é pecado, né? Para que ele conhecer verdadeiramente o que é pecado e se arrepender deles, ok? Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado com a fé que nós estamos praticando, né? Vamos fazer um check-up, vamos olhar, né? Pegar esse final de ano agora e olhar para dentro de si mesmo, questionar qual é o tipo de fé que eu estou praticando, que eu estou vivendo. Será que eu não sou um falso positivo? Pense nisso, meu irmão, né? Será que eu só não tenho cara de piedade, mas eu estou escondendo perversões dentro do meu coração? Será que eu não estou só acostumados com os rituais, com a cerimônia, com o cerimonial de cultos e práticas religiosas, mas o meu coração está vazio? Né? Então, cuidado com o falso positivo, né? Cuidado com a visão correta da natureza humana. A natureza humana é pecadora, não se engane, né? Tem uma visão correta sobre a natureza humana, tem uma visão correta sobre a salvação. Não basta só batismo, eu preciso ser verdadeiramente arrependido, me relacionar com Cristo verdadeiramente, né? A visão correta do Espírito Santo. Então, meus irmãos, uma visão correta sobre o que é pecado. O pecado precisa ser confessado, precisa ser abandonado, precisa haver arrependimento, né? Então, o meu convite, meus irmãos, nesse dia, nesse final de ano, é para que nós nos examinemos a nós mesmos. Vamos fazer um check-up da nossa fé. Vamos olhar para dentro de nós e ver se a fé que eu estou praticando é verdadeira e é focada na pessoa de Jesus Cristo, ok? Muito bem, era isso que eu tinha para hoje. Agradeço pela sua participação, pela sua audiência. Deixe o seu like, se inscreva no canal da igreja, compartilhe com quantas pessoas você quiser e muito obrigado. Deus te abençoe.